Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje estudaremos a regra de Cramer, que é um método para a solução de sistemas lineares. Gabriel Cramer foi um suíço que viveu no século XVIII. Era matemático e filósofo, famoso por seu trabalho com curvas. Desenvolveu uma regra para a resolução de sistemas lineares, onde o número de incógnitas é igual ao número de equações, sistemas quadrados, utilizando determinantes. Regra de Cramer. Primeiramente, serve para a solução de sistemas lineares quadrados, isto é, onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, sistemas 2x2, 3x3, 4x4, etc. Utiliza determinantes para o cálculo das incógnitas, utilizando-se da matriz dos coeficientes e matriz dos termos independentes. Vamos então resolver um sistema linear 2x2, quadrado, duas incógnitas e duas equações através da regra de Cramer. Aqui nós temos a generalização de um sistema 2x2. É um sistema que possui duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são x1 e x2 e aqui nós temos as duas equações. Podemos resolver esse sistema, isto é, encontrar o valor de x1 e x2, através dos seguintes determinantes. Veja que a incógnita x1 é dada por uma divisão de determinantes e a incógnita x2 também é dada por uma divisão de determinantes. No denominador de ambas as fórmulas encontramos o determinante da matriz dos coeficientes, tanto na parte do denominador de x1 quanto na parte do denominador de x2. Nós temos aqui exatamente a matriz dos coeficientes A11, A12, A21, A22. Mesma coisa aqui em x2, A11, A12, A21, A22. Perceba que no numerador das fórmulas nós temos a matriz dos coeficientes, mas com uma substituição. Perceba que a matriz dos termos independentes substitui a coluna onde aparece a incógnita x1. E na incógnita x2, a matriz dos termos independentes substituirá a coluna onde tínhamos a incógnita x2. O determinante da matriz dos coeficientes nós chamaremos de D. E o determinante da matriz dos coeficientes onde se trocou a coluna da incógnita pelos termos independentes, chamaremos de dx1 e dx2 respectivamente. Logo, as nossas incógnitas x1 e x2 podem ser calculadas por dx1 sobre d e dx2 sobre d. Exemplos. Vamos calcular o valor de x e y no seguinte sistema. 3x menos 2y igual a 5, menos 2x mais 5y igual a 4. Primeiro passo é verificar se o sistema está ordenado e completo. Ordenado no sentido de que a ordem em que aparecem as incógnitas. Veja que na primeira equação primeiro aparece o x, depois aparece o y. Na segunda equação tem que obedecer a mesma ordem. Primeiro o x, depois o y. Ok, o sistema está ordenado. Completo é se não está faltando nenhuma incógnita em nenhuma das duas equações. No caso não, as duas equações possuem as duas incógnitas. Então o sistema está ordenado e completo, podemos seguir adiante. Montando agora a matriz dos coeficientes e as matrizes das incógnitas. Matriz dos coeficientes são os números que multiplicam as nossas incógnitas. 3 menos 2 e 5. 3 menos 2 e 5. Matriz da incógnita x, ou dx. Então, nós temos aí a mesma matriz dos coeficientes, só que nós substituímos a coluna onde apareceria o x pela matriz dos termos independentes, 5 e 4. Percebam que aqui, 5 e 4, agora aparece aqui, no lugar dos termos que multiplicam o x. Agora obtemos a matriz pertinente a y, dy. Verificamos que agora a substituição ocorre na coluna onde nós tínhamos os termos de y. Onde nós tínhamos os coeficientes que multiplicavam y, agora foram substituídos aqui pela matriz
dos termos independentes. Agora calculamos o determinante de cada uma dessas matrizes para aplicar a fórmula de Cramer. X igual a dx sobre d e y igual a dy sobre d. Então agora basta calcularmos os determinantes. Determinante d, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Diagonal principal, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes 5 menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Com menos aqui da frente, menos 4. 3 vezes 5, 15. 15 menos 4, 11. Então nós temos d igual a 11. dx é igual ao determinante da matriz 5 menos 2, 4, 5. Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. 5 vezes 5 menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Com menos aqui, 8 positivo. 5 vezes 5, 25. 25 mais 8, 33. Agora vamos calcular dy. Mesma coisa, determinante será igual ao produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes 4 menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5, menos 10. Então teremos 3 vezes 4, 12. 12 menos 10. Menos com menos mais. dy igual a 22. Agora aplicamos as fórmulas. Num sistema quadrado de duas incógnitas e duas equações, eu preciso de exatamente 3 determinantes para fazer o método de Cramer. Agora, aplicando a fórmula x igual a dx sobre d e y igual a dy sobre d, tendo os valores de d, dx e dy, é um simples processo de substituição. X igual a dx sobre d. X igual a dx é igual a 33 e d igual a 11. 33 dividido por 11, 3. Então temos o valor de x igual a 3. Y igual a dy sobre d. dy é igual a 22, d igual a 11. Então y igual a 2. Portanto, o conjunto de solução para esse sistema linear é a dupla 3 e 2. Podemos fazer um teste para verificar se esse resultado realmente satisfaz aí o nosso sistema linear. Basta pegarmos uma das equações, no caso 3x menos 2y igual a 5, e substituirmos os valores que calculamos para x e y. X igual a 3 e y igual a 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5. A igualdade se manteve, portanto, nosso resultado está correto. Sistema linear 3x3. Dado um sistema linear 3x3, 3 equações e 3 incógnitas, podemos calcular o valor das incógnitas através da regra de Cramer também, da seguinte forma. Nós temos aqui a generalização do nosso sistema 3x3, onde nós temos 3 equações, 1, 2, 3 equações, com 3 incógnitas, x1, x2 e x3. O valor das incógnitas x1, x2 e x3 será dado por... Veja que novamente ocorre a mesma situação. x1, x2 e x3 é dado por uma divisão de determinantes, onde o determinante que vai no denominador é igual à matriz dos coeficientes. Logo, no denominador de cada uma dessas fórmulas, nós temos aqui a matriz dos coeficientes. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Mesma coisa em todos os denominadores. E no numerador de cada fórmula, nós temos o seguinte. Para calcular x1, nós pegamos a coluna onde apareceria a incógnita x1 e substituímos pelos termos independentes B1, B2 e B3. Para calcular a incógnita x2, substituímos a coluna onde apareceria os coeficientes de x2 pelos termos independentes do nosso sistema. E para calcular x3, na coluna onde apareceriam os coeficientes de x3, substituímos pela coluna dos termos independentes.
É o mesmo processo utilizado na matriz 2 por 2, só que agora numa matriz 3 por 3. O determinante dos coeficientes chamaremos de D, e o determinante da matriz dos coeficientes, onde se trocou a coluna da incógnita pelos termos independentes, chamaremos de dx1, dx2 e dx3, respectivamente. Logo, x1 é igual a dx1 sobre d, x2 é igual a dx2 sobre d, e x3 é igual a dx3 sobre d. Vamos fazer um exemplo. X menos 2y menos 2e igual a menos 1, x menos y mais e igual a menos 2, 2x mais y mais 3e igual a 1. O sistema está ordenado e completo? Sim, temos aqui 3 equações e 3 incógnitas aparecendo em cada equação. E ele está ordenado porque todas as incógnitas aparecem na mesma ordem. x, y, z, x, y, z, x, y, z. Caso alguma das incógnitas aparecesse trocada de lugar, bastava deixar na mesma sequência que as outras equações. Determinamos então a matriz dos coeficientes e as matrizes das incógnitas. Então nós temos a matriz dos coeficientes para calcularmos D. Temos aqui os coeficientes. Primeira coluna, os coeficientes de x. Segunda coluna, os coeficientes de y. Terceira coluna, os coeficientes de z. Para calcularmos dx, utilizaremos a troca da coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. Exatamente o que aconteceu aqui. Nessa primeira coluna, nós temos a coluna dos termos independentes. Para calcularmos dy, trocamos a coluna dos coeficientes de y pela coluna dos termos independentes, menos 1, menos 2 e 1. E para calcularmos dz, substituímos a coluna dos coeficientes de z pela coluna dos termos independentes. Agora aplicamos a fórmula x igual a dx sobre d, y igual a dy sobre d e z igual a dz sobre d. Vemos que, num sistema quadrado de 3 incógnitas e 3 equações, precisamos de 4 determinantes para encontrarmos o valor de cada incógnita. Primeiro, vamos calcular o determinante da matriz dos coeficientes, o nosso D. Aplicando a regra de Sarri, produto da diagonal principal, 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Da próxima diagonal paralela à principal, menos 2 vezes 1 vezes 2, menos 4. Da outra diagonal paralela à diagonal principal, menos 2 vezes 1 vezes 1, igual a menos 2. Vamos somar os três valores, obtendo assim menos 9. Menos 3, menos 4, menos 7, menos 2, menos 9. Produto da diagonal secundária, menos 2 vezes menos 1, 2, vezes 2, 4. Da próxima diagonal paralela à diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 1, igual a 1. E da outra diagonal paralela à diagonal secundária, menos 2 vezes 1 vezes 3, menos 6. Somando os três valores, 4 mais 1, 5, menos 6, menos 1. Agora fazemos a subtração direita menos esquerda. Menos 9 menos menos 1. Menos com menos vai dar mais. Temos menos 9 mais 1. Temos que o determinante D é igual a menos 8. Agora vamos calcular dx. Utilizando também a regra de Sarri, repetimos a primeira e a segunda coluna. Fazemos o mesmo processo, obtendo assim dx igual a menos 8. Agora vamos fazer o cálculo de dy, duplicando a primeira e a segunda colunas. Executamos a regra de Sarri, obtendo dy igual a menos 16. Agora vamos calcular dz. Duplicando a primeira e a segunda coluna e fazendo a regra de Sarri, obtemos que dz é igual a 8. Agora já temos todos os valores necessários. D igual a menos 8, dx igual a menos 8,
dy igual a menos 16 e dz igual a 8. Vamos aplicar as fórmulas. X igual a dx sobre d. Fazendo a substituição, dx é igual a menos 8 e d igual a menos 8. Menos 8 dividido por menos 8 igual a 1. Portanto, x igual a 1. Y igual a dy sobre d. dy é igual a menos 16, d igual a menos 8. Y igual a menos 16 dividido por menos 8, 2. Agora calculamos z. Z igual a dz sobre d. Z igual a dz é igual a 8. D igual a menos 8. 8 divididos por menos 8, menos 1. Portanto, o conjunto solução para esse sistema linear é composto pela tripla 1, 2 e menos 1. Podemos fazer o teste também deste resultado. Basta pegarmos uma das equações. Vamos pegar aí a segunda equação, x menos y mais z igual a menos 2. Substituindo os valores de x, y e z. 1 menos 2 menos 1. 1 menos 2 menos 1, com menos 1 menos 2. A igualdade se manteve, portanto, o nosso resultado está correto. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.